Olá pessoal, tudo bem? Nós somos as primas da Bright Straße e hoje vamos falar de um livro muito, muito, muito ruim. Livro que a gente leu na força do ódio. A gente terminou na Sim, força do ódio. é. Esse aqui, me desculpa. Tá até com. A única coisa de bom desse livro é o marcador da lojinha da Anne aqui, ó. Que só mais um capítulo. Porque esse aqui foi difícil de ler, Malu. Esse Guria, foi, olha, foi sofrível, viu? foi sofrível, sofrível. O outro livro que eu tinha lido dessa coleção era um livro sobre o Dostoiévski, escrito pelo Zweig. E ele só elogia o Dostoiévski, eu amei aquilo. Ele só elogia, só elogia. Esse aqui, ele só esculhamba com o pobre não, né? Mas com Shakespeare. E ele é muito, como é que a gente diz assim, Chato. sem noção, chato e sem noção. Não se Ele é. enxerga, né? Não. Olha que estamos falando do Tolstói, tá? Ah, sim, o autor É, que a gente está reclamando é nada mais nada menos que Tolstói. Sério, eu me obriguei, Guia, pô, é o Tolstói, né? Um dos livros que eu mais gostei na vida foi Guerra e Paz. Então eu achei, pô, alguma coisa eu vou concordar com ele, né? Ele deve ter uma visão, mas não concordei em nada. Só fiquei lendo a força do ódio. sim. Mas assim, vamos lá. Primeira dica, eu já vou dar aqui, se você não leu ainda Guerra e Paz ou Ana Karenina, não leia esse livro. Porque você Ah, vai. é? E se você já leu Shakespeare e gostou, é claro, né? Porque você também pode não ter lido e também nada, e daí tudo bem. Mas se você já tem algum apreço pelo Shakespeare, já gostou de algumas peças, não leia esse livro antes de ter lido as obras principais aí do Tolstói, porque daí eu fiquei feliz de já ter lido a maioria das coisas dele, acho que, né, talvez eu gostei mais de Guerra e Paz. E fiquei feliz de ter lido antes de ler, porque realmente ele consegue ser muito, muito chato É, aqui. e tu começa a achar que ele é, assim, ó, tipo, ele é tão chato nesse livro, assim, é tão. E tão assim, eu achei assim, de uma. Se achando, assim, sabe? Tão. Que aí meio que pega ranço. Mas agora que a gente já leu, já sabe que os livros dele são maravilhosos, a gente não vai deixar de ler Tolstói, né? Mas Não, talvez a gente pudesse deixar de ler se a gente tivesse lido esse antes. é que é um calhamaço, né? Guerra e Paz, assim, se você já tem um entrave para ler alguma coisa que é muito grande, então aí você fala, né, fica pensando, repensando quando que vai ler, aí vem ler um troço desse aqui do Tolstói e fala assim, pô, mas será que devo ler, né? Tem tanta coisa para ler, será que devo ler? Não, deve ler Guerra e Paz, sim, é brincadeira, mas Eu acho que isso aqui não acrescenta muito, mas é interessante. É interessante ver como, no fim, Shakespeare tem razão, pois né? é, sim. Pessoas vão envelhecendo, vão meio que perdendo a noção. Ele vai tecendo, ele começa. É um ensaio, gente, é bem rapidinho, bem tranquilo. Uhum. Quer dizer, não é tranquilo de ler porque ele é chato, mas seria teoricamente tem pouco, não é um volume grande, é bem curtinho e tal. Só que esse ensaio dele é tão, ele vai pormenorizando no início, pedacinho por pedacinho do Rei Lear e dizendo: olha só que impossível, olha só que não sei o quê. E a gente vê que é isso que está acontecendo na vida dele, assim, bem nessa época da velhice dele, assim, que ele é o Rei Lear, né? Uhum. E aí eu fui botando assim várias coisas, eu botava, disse, pá, mas justamente o que ele fez, né? É, Ele, exato. ele fala ali, ele, ele diz que é muito enaltecido o Rei Lear, mas que não tem razão nenhuma, que é um troço sem pé nem cabeça. Aí acho que também quem tem essa coisa com Shakespeare, eu acho que é sem pé nem cabeça, eu não entendo. Aí vai criar uma trava também e vai encontrar eco para as bobagens que fala, né, sobre Shakespeare aqui. Também Sim, é perigoso, né? é. Mas as críticas dele, principalmente as críticas que ele faz aqui na primeira parte do livro, que é sobre Rei Lear, exatamente parece que ele está falando dele, sabe? É, Ele chega exato. uma hora, chega assim, só para exemplificar, assim, tá? Depois deixar tu falar. Ele chega uma hora e fala: ai, qual pai que deixaria sua herança para filhas que nunca trataram ele bem e deixaria que trata ele bem sem nada? Porque na última hora ela falou uma coisa que desagradou. Porque um momento da vida ela fala algo que desagrada, no momento final ali da vida, quando ele já tá velho, ela fala um troço que desagrada, e as outras falam coisas que agradam.
foi exatamente o que ele fez, né? Chegou aquele cara do nada, ele simpatizou com o cara puxava o saco dele, ele pegou, deixou tudo ali, inventou aquela religião maluca dele, deu Sim, tudo que tinha pro cara, e deixou os filhos, assim, a filha que cuidava dele, todo mundo desesperado, assim, né? sim, Que as pessoas sabiam que, não, que eles iam acabar conseguindo, não iam ficar mal, mas, tipo, pouparia muito mais trabalho, né? Muito menos trabalho, né? sim. Não, olha. Justamente o que você falou, Malu. Para mim, a leitura é a seguinte: ele estava se lendo no Rei Lear, e acho que Uhum, a crítica dele fala mais sobre ele do que sobre a obra em si, porque as coisas que ele pega ali das picuinhas uhum. são pontos, a meu ver, eu anotei tudo, eu fui brigando com ele o livro todo aqui. Que é claro, são coisas que ele não tem como, não, na minha opinião, não é alvo de crítica, porque é uma encenação e o Shakespeare não estava escrevendo um calhamaço tipo Guerra e Paz, então ele não desenvolve os Claro. personagens, assim, ele não tira tudo do personagem, você consegue entender que nem no Guerra e Paz você pega os personagens principais, né, tudo, você tem um acompanhamento ali do psicológico dele, do que vai acontecendo, porque é uma história muito longa, então você acompanha. Aqui você não tem na encenação, claro que fica superficial, é claro que você coloca palavras, ele fala muito disso, né, de colocar diálogos e palavras na boca dos personagens de que ninguém falaria. É claro, o Shakespeare está colocando justamente uma lente de aumento ali para, né, ampliar aquilo para nos fazer enxergar algumas coisas que em num período curto de tempo, que é uma apresentação de Exa teatro, né? e outra Então, coisa, uma coisa o Tolstói fala, isso aí ele tem toda a razão, ele diz que o Shakespeare é um grande poeta. E a poesia sim, é justamente isso, né? Tu pega numa frase ali, um verso que o personagem fala, aquilo já traz tanta coisa, e claro, pode ser interpretado por um lado ou por um outro, tu pode fazer essa interpretação rasa ali, ai não, olha, sem pé na cabeça, olha, ou tu pode ver tudo quanto ele colocou ali. E o fato, assim, a genialidade dele justamente é essa, que ele coloca ali naquela frase um monte de coisa e tem tudo a ver com o que vem subsequente, e tu pode ou fazer uma grande bobagem e levar para o ato da comicidade, ou tentar aquele mesmo personagem, tu pode conduzir ele para um lado e para um outro, mas são grandes personagens, as tragédias são grandes tragédias, são coisas assim que não tem, assim, é um trabalho de uma qualidade, assim, não é, podia ter sido o outro, ele teve sorte, porque ele é inglês. Esse também, né, mostrou todo o ranço que ele tem, né, é, por a Rússia ser isso aí, na época dele, era muito separado, e às vezes autores russos não ganhavam toda a importância que eles tinham. Os poetas até hoje não têm, em função dessa dificuldade da língua, enquanto o mundo inteiro primeiramente falava francês, né? E ele põe no sim, livro dele quase todo em francês. Ele não fica brabo com francês, mas ele fica brabo com o inglês, de todo mundo sim, ler em inglês, né? é, exatamente. E, bom, o que eu vi aí, com relação ao Rei Lear, que ele é o Rei Lear que ele tanto critica ali, que Ele é é o o Rei que ele critica. E é, aí é, ele se irrita muito com o bobo, que eu me irrito muito com os bobos de Shakespeare. Mas eu tenho noção que ele está me falando, me esfregando na cara as verdades, né? Ele sim, não, ele fica indignado com o bobo, porque o bobo está esfregando na cara, está dizendo pro Lear que ele é um velho, que ele está caquético, né? E ele não quer ouvir isso, né? O sim. Tolstói não quer ouvir isso, ele não quer ouvir que ele está envelhecendo, né? Uhum. Não, ele não quer e justamente é aquele cara que aos 82 anos vai fugir de casa, né, sair e É e tão vai ser bonitinho. e aí ele faz o legal é que ele vai pegando pedaço por pedaço do Rei Lear. No começo eu confesso que no começo eu até estava dando risada, porque ele realmente pega aquelas coisas que você fala, né, nossa, imagina, né, o cara que a gente sempre comenta isso, as estratégias ali de É. coisa de palco, né? O Os cara tá planos Cebolinha. fantasiado. Os planos Cebolinha, o cara que. O cara acabou de ser era o cara próximo ali do rei,
e daí depois ele foi banido, ele volta, tipo, não sou eu sou outra pessoa, como se o cara não fosse reconhecer que entendeu? E ele fica Sim, mas pegando essas coisinhas pequenas, e daí, assim, é claro, a gente sabe, né, a gente não ninguém é bobo de falar: nossa, como todo mundo é bobo na peça, né, tá claro não, isso. e aí ele começa: "Ah, porque isso é muito supérfluo". Mas foi exatamente o que tu fez, né, pegou e saiu de casa. Sim, E se aventurou. exatamente, Bem, ele fez exato o que Rei Lear, né, pegou e foi pra fez, floresta. exatamente. Olha, nossa. E isso aí, o bobo fala isso, né, a pessoa fica velha e fica boba. E é o Fica. e acontece muito, né. É, e ele critica muito, né, que nem você falou, Malu, dessa eu acho que era mais por ciúmes ali, né, do reconhecimento do Shakespeare enquanto É. autor, e dele talvez ainda não, né, ele era reconhecido, mas, enfim. Ele era muito reconhecido, ele era muito famoso, e ele se achava, pelo que eu vi aqui, ele se achava fantástico, ele se achava no mínimo muito melhor que o Shakespeare, ou, né, o novo Sim, Shakespeare, ele achava. E isso aí é uma coisa que ele tinha tempo, né, guria, para isso. Porque tu vê, o Shakespeare é mais estilo Dostô, assim, escrevia porque tinha que ganhar vida, né? Então sim. eles não tinham tanto tempo de sentar e eles não liam, eles liam bastante, mas eles não liam tanto quanto o Tolstói, que aí sentava, lia, fazia aquela coisa crítica e papã, uma coisa super elaborada, né? Aham. Então é diferente, né? É uma. E aí tu vê que ele era bem petulante, assim. Claro, ele era um gênio, ele escrevia, é fantástico. Guerra e Paz é um troço fenomenal em termos de história, porque outra coisa, ele se propôs a fazer isso, né? Guerra e Paz diz que as descrições das batalhas são tão fiéis, né? Em Sim. função dessa pesquisa histórica que ele faz, né? Na época ele não podia imaginar que hoje em dia as pessoas ia ser tão mais fácil fazer essa pesquisa histórica, né? Porque hoje em dia as pessoas têm, tu pega, eles têm um Dan Brown, alguém assim, eles têm uma equipe que ajuda eles É, a sim. pesquisar, né? Então que isso não ia ser tão importante quanto é uma boa história, né? Quanto é uma pessoa sacar que as coisas se repetem, que as coisas são assim, que foi o que Shakespeare fez. Então Shakespeare faz um texto bem menor, né? Faz o enxuto do enxuto, e aí, nisso tá toda a genialidade dele. A genialidade dele tá que o ser humano é humano e repete as mesmas merdas, os políticos repetem as mesmas coisas, as tragédias são as mesmas, né? Então ele pega e tira o suquinho do humano, né? É. E isso é diferente do Tolstói. O Tolstói faz. E cada um seu estilo, tem lugar para todo mundo, só que Tolstói precisa, assim. Parece que ele diz assim, eu preciso provar por A mais B que ele é ruim para ser bom, né? Inclusive ele não contente, né, com a crítica às peças em si, ele consegue falar que as peças originais, porque a maioria das peças do Shakespeare não são originais, Sim. ele já se baseou em uma história ou uma peça já previamente escrita, ele vai falar que a original tinha mais valor do que a transformação feita A pelo Shakespeare. imitação do É, Shakespeare. Assim, para exato. ele, assim, é uma imitação barata, é supérfluo, né? E, Uhum. e engraçado, né? Porque, tipo, Shakespeare nunca aspirou a ser o original, né? Nunca Não, negou que tivessem outras coisas antes. Aliás, ele nem escreveu as coisas dele, né? Quem escreveram foram outras pessoas, né? sim. Ele estava muito preocupado em conquistar o aqui e agora e ganhou. E com isso, tirando esse brinco suco do humano, ele conseguiu ter É, essa posteridade que tem, e o Tolstói vai indo nas outras peças, e aí eu fico pensando, uma vez eu lembro quando eu li Hamlet, que eu li a história, veio na edição que eu tinha a história do príncipe da Dinamarca, feito pelo historiador daquela época, assim, a história não tem graça nenhuma, né? A não, história não tem graça nenhuma, o que Shakespeare fez é muito mais interessante do que aquela história. sim, é. E não contente também, quando ele eu acho que é um ponto que eu anotei aqui, que eu acho que é interessante também falar, que a gente coloca muito, em todas as peças que a gente vê a questão do feminino, que é justamente essa as falas das, personagens femininas, que o Tolstói fala que são, pra chocar o público, são exagerado e vê-se que isso aí não era assim, mas é justamente por ser não ser assim que são importantes, né, porque é o que a gente sempre fala, porque elas não falavam isso talvez, né, a gente não sabe, a gente não estava lá, mas
a gente sabe que o papel e a mulher não tinha, elas não podiam nem atuar no palco ali, então. Só que então quando ele dá voz às mulheres e elas são personagens-chave, né, ou que passam alguma mensagem sábia ou alguma coisa interessante, o Uhum. Shakespeare está dando lugar a elas que elas não tinham, e é justamente por isso que é importante, entendeu? Elas não tinham, não E porque elas não eram capazes, elas não tinham porque elas não tinham lugar de fala. Então aí fica diferente essa questão. Aí o Tolstói vem falar que isso era exagerado. É claro que era um exagero bom, é, né? e até porque era uma forma de ele denunciar para a história que naquela época era desse jeito e que elas não tinham. As mulheres dele são muito, muito fortes, muito elaboradas, né? E Sim, aí, e Tolstói teve ali na Karenina uma mulher assim, sim, e ele matou ela no final, sabe? sim, sim, Shakespeare matava muitas delas, mas muitas ele deixava ali vivas para contar a história. para contar a história, né? É, Porque assim, ó, em Guerra e Paz, no próprio Ana Karenina, fora a Ana, a outra mulher, que é toda bonitinha, queridinha, tatatã, e o Liev, ele é todo perfeitinho. Isso é, sim é uma coisa irreal, né? Não é uma é todo ruim, a outra é toda boa, sabe? Isso aí sim, não existe, né? não. E Então, assim, justamente, ele começa falando que a gente é luz e sombra, o Tolstói ele começa concordando plenamente com Shakespeare nas suas obras, dizendo que o homem é luz e sombra, que as famílias mais difíceis as famílias felizes são sempre iguais, as infelizes são felizes à sua maneira, e depois ele resolve criticar o homem, né? sim, Bebeu da fonte. é, E outra coisa que eu acho, assim, essa questão de que ele coloca sobre a cobrança dele em relação a Shakespeare, de que ele seja fiel aos personagens. Tipo, o uhum, Falstaff foi baseado no fulano, mas o fulano não era bem assim. Claro que sim, não, o fulano não tinha interesse nenhum, a Meredith não tem interesse nenhum, mas daqui a pouco alguém vai escrever sobre mim e vai botar coisas, nuances e vai escrever uma coisa muito melhor, né? Senão ele faria uma autobiografia do fulano, e não faria uma peça onde ele é um dos sim, personagens, né? é. Então, exatamente isso. E aí o Tolstói fala que a sinceridade não existe, na obra do Shakespeare, porque ele fala assim que É todos fantasia. os personagens são meio artificiais, por quê? E é intencional isso, e a gente percebe. Mas aí o que eu anotei aqui é o É, seguinte: se o Shakespeare colocasse tudo e fosse sincero, ele não passaria da primeira peça. Por quê? Ele escrevia, né, quando ele teve um pouco mais de notoriedade, ele foi escrever para a rainha, né, para a rainha ou para os reis ali. E se ele escrevesse o que era sincero, ele, ó, já era, entendeu? Tipo, não ia ter mais cortem Shakespeare secreto. depois. E a gente sempre fala que é muito legal disso dele, porque ele conseguia colocar umas coisas ali no meio que um bom entendedor ali entende. E só que se você for falar, não, você fez isso aqui querendo dizer isso aqui, você pode falar, não, não é, entendeu? Então ele tinha um jeito de passar uma mensagem meio subliminar ali, e que a gente percebe isso Sim. hoje. E o Tolstói vem falar que ele não era sincero? Claro que não. Se ele fosse, ele já não estaria, ele, né, não teria Não, metade de peças para a gente ler. e o que ele fala de supérfluo, supérflua é a leitura dele. Porque É, se ele tivesse uma leitura. Se ele tivesse uma leitura menos supérflua, ele veria tudo que aquilo. É, o quão revolucionário foi aquele cara, né? sim, Porque o Tolstói exatamente. era nobre, ele podia falar o que ele quisesse, né? Podia. Isso aí falta um pouco de empatia também, né? Uhum, Ele esquece que ele vem de um lugar que ele podia tudo, né? sim, com certeza. É, enfim, eu assim, a gente pode até indicar, né, Malu, mas assim, não gostei do livro, não posso falar Não. mais. E aí ele fica assim, meio, querendo ironizar, o genial Shakespeare, isso, genial, sabe, querendo falar, nada a ver, assim, achei extremamente deselegante para um conde falar desta forma. Sim. É uma coisa que ele fala que eu acho que é verdade, mas assim, que foram os alemães que começaram com a fama a real fama, assim, aquela fama do Shakespeare, porque na época em que ele escreveu, que ele fez as peças,
não tinha peça escrita, isso demorou um tempo para sair o primeiro folio. A gente tem lá uma certa história sobre quando foram impressas as primeiras peças, né, em formato de livro. Então, ou seja, o Shakespeare era assistido, ele não era lido. Quando ele começou a ser lido, foi isso aí eu também assisti numa das aulas que eu fiz na Sala Jaú sobre o Shakespeare. O professor, agora não vou lembrar o nome, depois eu posso deixar aqui nos comentários quando eu ver, porque de cabeça eu não lembro. Ele fala justamente disso, que assim, na época do romantismo alemão, com Goethe e com outros autores alemães, que começaram a trazer de novo, assim, o Shakespeare, né, e leituras e tal, e colocaram ele realmente teve toda essa fama a partir dos românticos alemães. E isso aí, acho que Tolstói fala aqui também nesse livro, e isso aí, sim, eu vi, mas assim, não vamos tirar não vamos falar assim, aqui foi, então quer dizer que só porque os alemães aqui começaram, os românticos aqui da época começaram a enaltecer o Shakespeare, aqui ele O Shakespeare teve... ele não é bom. Não, pelo contrário, né? Porque não está falando de qualquer pessoa, está falando de Goethe, né? Goethe usa muito, tu pega em Fausto, assim, tem várias coisas que são várias questões, né? A questão do ser humano do Fausto, do próprio Fausto, que não quer, que quer vencer a morte, que tal. E eles tiram muito, só que eles são reconhecidos, né? Dizem que o cara é muito bom. Parece que ele fica com raiva disso, né? Sim. Eu acho que os alemães só falassem bem dos russos, assim. E aí tem um determinado momento que ele diz, porque Ilíada e a Odisseia são tão naturais, tão próximos de nós. Eu penso, em primeiro lugar, muito próximos da gente. Não fala nada impossível, né? Nada. Exato. Tipo assim, é o mesmo com Shakespeare, aquele simbolismo da Ilíada da Odisseia que torna eles tão universais. Não é porque pegou as asas e aí foi em direção ao sol e elas derreteram, umas coisas assim, né? Nada a ver. Tipo assim, se tu for levar isso pro lado da lógica, como ele estava tentando levar Shakespeare, né? Aí outra coisa, que ele fala que é original, como é que ele sabe que é original? Nem sabe quem é que escreveu direito, sabe? É uma coisa assim que é tipo a Bíblia, assim, um pedaço, pode ter pego historinhas de várias coisas e condensado naquilo, sabe? Então, assim, viajou, né, amigo? Sim. E você sabe que eu anotei aqui quando ele fala desses absurdos artísticos, filosóficos, né, que ele tá comentando, eu pensei ele lendo Ulisses do Joyce, sabe, imagina aí. Ele ia chamar merda, ele pensei, ele ia não querer ia jogar o livro gostar. longe. Ia jogar longe, com certeza. Tolstói, essa não colou aqui. A gente continua gostando do seu Guerra e A gente Paz. te ama muito, muito, mas esse livro aqui a gente só brigou contigo. E até o Dostô lia o Guerra e Paz, então assim, a gente tem que a gente dá o crédito por Guerra e Paz, mas assim, fica na sua, né? Não sei, cara, eu não sei se eu tenho vontade ou não tenho de ler a biografia do Tolstói, porque quanto mais eu conheço ele, mais chato eu Exato. acho, sabe? Eu sou cada vez mais time Dostô, sabe? Então, eu gosto não vou mentir que eu gosto de Guerra e Paz, mas eu ainda sou do outro time. Se tiver que escolher um dos lados, Malu. Exato, e ele vai muito para aquela coisa assim, que eu acho que era uma fase da vida dele, assim, de o que a gente tem que falar da relação do homem com Deus, o homem com Deus. A gente quer ser normal, a trilha é ótimo, maravilhoso também, queremos falar disso, mas a relação do homem com ele mesmo, ele se descobrindo, ele não é, nem tudo né? Sim. Nem tudo é a relação do homem com Deus, né? É muito importante, é muito, como é que a gente diz assim, muito nobre isso dele, mas é uma coisa do final da vida dele que ele começou com essa coisa de religiosidade, ele não pode querer dizer que agora todos os artistas do mundo têm que entrar nesse mesmo movimento dele e fazer o que ele faz para ser bons, né? Sim. Isso que eu achei, assim, uma petulância, assim, um troço muito snob. Com certeza, mas ele era meio assim, né? Então, bom, eu também concordo com tudo que você falou. Eu não li ainda a biografia dele, tenho medo de ler de pegar mais birra, talvez, dele, né? E sei lá. Quem sabe um dia a gente tenha a tradução do diário da esposa dele. Da Ana, né?
Para saber, porque assim, eu gostei muito, muito daquele livro da Carambaia que tem os contos dela em Sim, resposta ao dele. sim, Eu achei a resposta dela muito boa, porque era isso. Pô, ela trabalhava pra caramba pra ele, muitas das coisas. Ela vivia, a obra dele foi escrita por ela, assim, né? Porque ela não era só um revisor, né? Então ele vai lá e faz uma cachorrada daquelas, e ela responde. Do jeito que ela responde, parece que realmente ela é a grande escritora também, né? sim. Ela é a pessoa que queria uma parceria de vida, né? É, E ele com queria se certeza. exibir. Agora tô com raiva dele, vou falar um monte de coisa errada. Isso, vamos. Ah, Tolstói, se você Ah, não mas é tivesse isso, falado gente. A gente, isso, se a gente ia dar mais é, crédito para você. a gente queria ter presenteado vocês no projeto Shakespeare com uma coisa mais legal, mas não deu. Escolhemos mal, foi isso aí, para Sim, encerrar o ano, né? Acho que por isso que é, a gente estava assim, era uma coisa que nós mesmos estávamos falando assim, e a gente não conseguia fazer esse vídeo, não conseguia fazer esse vídeo. Eu acho que é o nosso, como é que a gente diz, a coisa que está por dentro de nós, sei lá, o subconsciente. nosso subconsciente, exato, essa palavra que eu Isso, estava atrás, que estava assim, não tô nem um pouco a fim de falar sobre esse livro, porque eu vou ter que falar mal da pessoa e ela não, e ela é uma, pô, falar mal do Tolstói. sim. Mas tudo bem, a gente Aí já nós falou. somos É, petulantes, mas é. tudo bem, a gente está aqui para dizer o que a gente pensa. Não, mas a gente só está defendendo o Shakespeare, então tá tudo bem. Tá tudo Tá no tudo bem. esperado. Aliás, porque a gente tem um Ah, projeto Shakespeare e não um projeto Tolstói no canal, então tá. Tolstói, né? É, Agora, Tolstói, tu perdeu a tua chance, cara. Não vai é, ter um projeto. Ai, ai. sim. Então E, tá, gente, que vocês tenham tido uma boa leitura. Se não se tiver um saco de ler, nem leiam. é, E vamos isso aí. passar para os próximos anos que vem dos nossos Shakespeare, que estão muito bons. Isso aí. Continuem lendo Shakespeare, não precisa acreditar no Tolstói, né? Essa é a dica. Ele é bobo. É, Beijão, Tati. Até o beijo. próximo vídeo. Até, tchau.